Meus amigos aqui do canal, tudo bom? Ontem, Eduardo Bolsonaro resolveu ter um momento eu. Ele e sua esposa, uma deslumbrada, assim como a Michelle Bolsonaro é outra deslumbrada, resolveram viajar para Catar para assistir o jogo do Brasil na Copa. Afinal, Eduardo merece, teve uma boa votação, lutou muito contra o comunismo nesses últimos 4 anos, então ele tem que relaxar lá na Copa do Mundo. Apareceu no vídeo, apareceu em fotos, e aí começou a viralizar. Primeiro, todo mundo que é oposição ao Bolsonaro ridicularizando a situação em que o líder, né, ou vamos dizer, o herdeiro do grande líder Bolsonaro, vai curtir a vida e seus seguidores e seus guerreiros estão lá tomando chuva, passando frio e alguns até fome na frente dos quartéis. Vamos falar sobre essa crise de liderança, vamos falar como essas mitologias se criam, como as mentiras proliferam nas redes sociais para permitir que o culto a eles continue a existir e a psique dessa gente, tá? O bolsonarismo tá em queda, não se iludam, e esses sintomas vão ajudar a explicar o que tá acontecendo. Roda a vinheta. Meus amigos, antes de continuar, vamos lá, eu quero lembrar pra vocês, vou deixar bem claro, faltam poucas vagas para encerrar a pré-matrícula da Academia MBL. E o que eu digo de poucas vagas? A gente tá faltando umas 60, 70 vagas agora pra preencher umas 1000 e poucas vagas que a gente liberou pra galera. Isso vai até o dia 15 de dezembro. 15 de dezembro acabou. Aí depois não adianta reclamar. Isso aqui não é papinho furado. No Congresso do MBL eu fiquei divulgando. Falei, acabou a vaga? Ah, acabou. Aí eles não foi, acabou. Perderam o baita evento. Então, faça a pré-matrícula pra manter o preço desse ano, tá? Você vai pagar o preço desse ano, sem o reajuste. Tá? Já vai ter acesso a umas aulinhas que a gente deixou pra vocês agora de fim de ano, com análise de fim de ano. Então, vai lá, faça sua inscrição, dá pra parcelar, é super show, tá? Então vamos que vamos, meus amigos. Olha só, essas imagens aqui, elas são muito dolorosas pra você que ama o seu presidente, ama a família real, a família Bolsonaro. E parece que assim, né, os Bolsonaro não podem ver um país muçulmano, um país que tem alguma realeza, um luxo e tal, que eles se soltam. Né, da outra vez que foram viajar lá para o Oriente Médio, o Eduardo Bolsonaro levou o Nicolas, né, o famoso caso do Jalim Rabei, e ele ficou lá tirando essas fotos e tal. Ou seja, tava curtindo uma vida de sultão, né? O Eduardo Bolsonaro, que a gente sempre tem que lembrar, é um deslumbrado. É um cara que é um parlamentar que nunca teve nenhuma qualidade, não conseguiu performar nada em nome do pai na Câmara dos Deputados, tanto que o pai teve que basicamente se vender ali pro Arthur Lira. E aí ele fala, papai, eu quero viver no exterior, eu quero ser embaixador nos Estados Unidos, eu quero ser amigo do Trump, papai, deixa eu fazer isso, deixa eu ficar rodando o mundo. Então ele fez isso, aí ele criou perante seus seguidores a aura de que o Eduardo Bolsonaro, por falar inglês, ele é o homem que faz a ponte com o mundo, né? Ele é um negociador internacional dos Bolsonaro, isso perante a base deles. E, cara, enfim, tem louco pra tudo, tem quem acredite. Mas, gente, vamos ser claros, o cara foi assistir um jogo do Brasil lá no Catar. Ele foi curtir a vida, não só ele, como muitos políticos. Tem inúmeros deputados que estão agora, presidentes de partidos estão agora, estão lá curtindo, até o Ciro Nogueira, o presidente do PP, tá lá. Se o Ciro Nogueira tá lá, por que o Eduardo Bolsonaro não vai estar? Foi curtir a vida no Catar, sim, tá? E isso viralizou demais, tá? A base dele teve 2 reações. A primeira foi reclamar, tal, e a segunda foi procurar uma defesa. E há quem sejam os espertões. Por exemplo, o Tomé Abduch, né, aquela figura ridícula que tomou um vareio lá do André Marinho ao tentar dar uma voadora nele no programa do Pânico, o Tomé, ele postou essa imagem e aí postou um textão. No textão ele fala, estamos todos unidos, blá blá blá, mas há uma maldade ali. Qual a maldade do Tomé? Quando ele coloca a foto dele tomando chuva e do Eduardo do lado, por mais que ele fale o momento de união temos que nos unir, ele tá tentando colocar no imaginário do seguidor a ideia de que, pô, eu tô sofrendo aqui, o Eduardo não. E apesar de que o Eduardo não tá sofrendo, ele tá curtindo a vida, nós não temos que brigar porque ele tá do nosso lado, tá? É a maldadezinha, né? Aquela cobrinha que tá sempre procurando um jeito de morder. Mas o próprio público foi lá e bateu no Tomé. Porque o público não quer saber. O público, ele quer continuar a luta. E aí entra um ponto que, enfim, eu já tratei em diversos vídeos, que envolve a fraqueza da liderança do Bolsonaro e a necessidade de ter uma razão para existir por parte desses militantes, tá? E essa é a chave do jogo. Vamos lá. Muitos desses militantes estão falando agora, viu? Eu não tô aqui pelo Eduardo Bolsonaro.
Nunca foi sobre os Bolsonaro. Eu tô aqui para não deixar o Lula assumir o poder. Eu tô aqui pelas Forças Armadas para defender o Brasil. Eu não quero permitir que o comunismo vença, tá? O Bolsonaro tá na dele. Eu não tô aqui por ele. E muitos falaram isso. Olha, isso aqui só prova que nós não estamos pelo Bolsonaro. E por mais que a gente dê risada e fale, pô, esse pessoal é lunático e tal, eles já estão racionalizando a coisa da seguinte maneira. O Bolsonaro não é o líder condutor do processo. Por mais que eu goste dele, por mais que eu ame o Bolsonaro. Então, por mais que o bolsonarismo ache que vai ter esse controle e tal, aos poucos essa massa tá começando a raciocinar por conta própria para fazer a defesa de algo que para eles é maior que o Bolsonaro, que é o sentido que a luta traz à vida deles, tá? E esse é o ponto, pessoal, que é muito central. Essas pessoas que tinham vidas vazias, que tiveram suas vidas preenchidas de significado com uma grande luta política apocalíptica, que era a luta do Bolsonaro contra o mal, e o mal é o STF, é o comunismo, é o Macron, é o Xandão, às vezes é o MBL, o mal é todo mundo que o Bolsonaro queira pintar com mal. Essa grande luta deu sentido na vida dessas pessoas. Milhões de pessoas encontraram uma luta para fazer parte, encontraram uma causa, encontraram uma razão, inclusive, para ser brasileiro. Ora, ser brasileiro para eles é ser parte de uma luta em que os brasileiros de bem enfrentam os brasileiros maus. E uma hora os brasileiros de bem vão vencer. O problema é que na luta que tinha um líder que era o Bolsonaro, que era o líder condutor, e esse Bolsonaro começa a falhar, nesta luta, neste momento, essa pessoa tem que olhar e falar, pô, mas se ele falhar, acabou minha luta, acabou meu significado. Não, eu vou continuar na luta. E quanto mais o Bolsonaro falhar, mais necessariamente essa pessoa vai ter que ter uma postura mais ativa, porque ora, ela não é mais conduzida pelo Bolsonaro. Ela tem que ajudar a conduzir o processo. Então, grande parte do que está acontecendo hoje no Brasil é isso. São essas pessoas conduzindo este processo. E essa condução, ela tem inúmeros estímulos. Eu falei, um é dar sentido na vida das pessoas. Mas a outra, que ninguém pode deixar de esquecer, é a fama pura e simples. Muitas pessoas ali também objetivam ter fama. Muitas lideranças querem ficar grandes. E muitas estão crescendo em redes sociais fazendo esse barulho todo. Tá? E eles querem que permaneça esse processo. Ora, eu vivi isso no impeachment da Dilma Rousseff. Eu vi que eram pessoas que não estavam comprometidas com a causa, que eram lideranças ruins, entenderem que aquilo é um método. Por exemplo, muitos dos louquinhos que estão aí querem ser a próxima Carla Zambelli. Eu vi a Carla Zambelli surgir. Eu vi a Carla Zambelli, quando nós estávamos acampados de verdade para conseguir obter um pedido de impeachment de verdade, de que precisava reobter na época a resposta do Cunha, lá na frente do Congresso de Brasília, eu vi que ela não acampava, ela não tinha trabalho nenhum, ela ia dentro do Congresso Nacional, fingia que se amarrava com uma algema de sex shop, virou piada entre os parlamentares, o Cunha dava risada, essa aqui ó, tá amarrada com a algema de plástico de sex shop. E ela ficava lá, fazia umas notícias e depois ia embora e as pessoas doavam dinheiro pra ela. Falei, olha só. Ou seja, muitos instrumentos de divulgação pessoal foram utilizados mediante a instrumentalização de uma causa. Zé Trovão, pra falar em alguém mais recente, foi isso. Tomé Abduch é isso. Tantos desses estão lá usando essa causa, mobilizando as pessoas para aparecer. Olha só, eu não sou de abrir conversa, mas como é uma pessoa completamente alucinada, eu recebi umas mensagens de um bolsonarista aqui, eu tô cobrindo o nome, e você vê que ele pede pra eu divulgar um vídeo dele, e ele pede também pra eu levar ele no programa do Danilo Gentili. E é isso mesmo, o cara quer ir no programa do Danilo Gentili. Ou seja, existe uma necessidade dessa pessoa que se coloca como uma das lideranças do movimento de porta de quartel, de ficar famoso. Essa pessoa, eu não vou falar o nome dela, ele foi candidato. Então, muitas dessas figuras, elas não são apenas, vamos dizer, espectadores passivos de uma massa de formadores de opinião lá, que são inescrupulosos. Aí tem Rodrigo Constantino, tem o Paulo Figueiredo, a própria Carla Zambelli. Não, muitos deles também são agentes ativos e querem se tornar candidatos, querem se tornar liderança, querem ficar famosos. Né? Então você tem um misto de ações ali, né? Então a gente tende, né? E esse é um problema de muitas análises, às vezes da nossa também. A gente tende a imaginar que essas pessoas são apenas uma massa amorfa, mas eles não são uma massa amorfa. Lideranças vão sair daí, lideranças vão ascender, vão ganhar cargos políticos e muitos vão poder dar um tom. E esse processo ele molda também o que é o próprio Bolsonaro. Por mais que a gente veja, por exemplo, o Rodrigo Constantino falando coisas bizarras para defender o Eduardo nesse caso, a gente sabe que eles estão perdendo poder. Aliás, vejam o vídeo do Rodrigo Constantino. O mundo não parou, né? O presidente mesmo está em silêncio, talvez um silêncio estratégico, talvez não. E o filho dele achou adequado
transparecer de alguma forma normalidade ou tranquilidade, né? E está lá aproveitando, curtindo, vendo o jogo. Alguns vão ficar revoltados, outros vão tentar entender que ele está lá e tem direito a isso, mas a maioria vai concluir mesmo que nada muda. O povo brasileiro não está nas ruas por causa de Jair Bolsonaro. Está nas ruas por causa de Lula, por causa de Alexandre de Moraes e por aí vai. Então, a crise de liderança é real. E a ideia de que o fenômeno depende apenas do culto ao Bolsonaro é uma ideia reduzida. O fenômeno vai continuar e vai ganhar características cada vez mais próprias. Até porque, cada vez mais, quem dá resposta ao inimigo não é o Bolsonaro. São estas pessoas e o mistério das Forças Armadas. Tá? Ontem, por exemplo, o Paulo Figueiredo, na Jovem Pan, foi lá e entregou quais seriam os militares, os comandantes das Forças Armadas, traidores. Traidores do quê? Ele fala que são pessoas que estão traindo as Forças Armadas para evitar que as Forças Armadas tomem uma ação mais efetiva. Mas qual ação efetiva o que o Paulo Figueiredo está falando? Dar um golpe? Então ele está denunciando nomes de inimigos de uma turma que quer dar uma quartelada? Veja, né, a irresponsabilidade do cara. O cara nos Estados Unidos joga esse estímulo, ataca uma turma ali dentro das Forças Armadas, mas mantém para essa mesma base a narrativa, olha só, vá com as Forças Armadas em frente. Paulo Figueiredo, que é outro que no fundo, no íntimo, acha a família Bolsonaro um bando de idiotas. Né? Ele é mesmo ligado ao universo militar. Basta ver acho que é o avô dele que foi o presidente Figueiredo ali no período da ditadura militar. Né? Então, o que a gente tem, meus amigos? Um jogo. Tá? Então as Forças Armadas estão ganhando força, essas lideranças estão ganhando força, e a crise de liderança dos Bolsonaro, que eu considero positiva, vai levando eles para um ocaso. Tá? Que ninguém se iluda. A família Bolsonaro quer isso que o Eduardo fez. Quer curtir a vida, quer dinheiro, quer mansão, quer comida boa, quer fotinho, quer fazer public post, quer tudo. Quer grana. Eles são os vida boa. A guerra e a manipulação vai ser tocada cada vez mais por uma outra turma. Esse foi o meu recado. Beijos e abraços para todos vocês.